comecei no Ilhas do Rio logo no início do projeto, né, em 2011, quando eu fui para o Rio de Janeiro. E, na verdade, eu não estava incluído na proposta em si, mas tinha vários colegas, né, do componente de peixe que estavam trabalhando e comecei a acompanhar algumas saídas, né, e nesse intuito, claro, de registrar, fazer um trabalho documental, né. E a coisa engrenou. Então, a partir dessas primeiras fases do projeto, né, que surgiu em 2011, foi, na verdade, assim, aquele que a gente chama de baseline, né, a gente gerar aquele inventário do que a gente tem ali nas ilhas, né, que é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. E dali em diante, então, a gente deu início, né, às pesquisas com a fauna de peixe, que é o componente que eu sou responsável, né, outros vários componentes também, né, seguiram as suas pesquisas, e essa questão dos peixes em si, ela tem uma importância fundamental por propiciar que a gente comece, então, a conhecer temporalmente o que está acontecendo com a fauna de peixes do Monumento Natural, né, e das ilhas do entorno. Então, o início do projeto focou no Mona Cagarras em si, e, é claro, à medida que a gente pôde dar uma expansão, né, para o nosso conhecimento das outras ilhas, isso foi um ponto muito importante que serve como um comparativo, né? A gente sempre tem, então, ali um termômetro de saber o que está acontecendo com aquela comunidade de peixe nas ilhas, né, do Monumento Natural, e o que acontece nas ilhas que são adjacentes, né? Nessa última fase do projeto, que foi a fase 3, a gente então seguiu trabalhando não só no Monumento Natural, mas também nas Ilhas Maricás e nas Ilhas Tijucas, e eles forneceram então assim uma importante base de dados para conhecer também o que tem lá que não tem no Monumento Natural, né? O que o Monumento Natural é tão importante, tão único, né? Alguns grupos de espécies a gente realmente só encontra ali, né, nas ilhas que compõem o monumento. Então, cada vez mais a gente vai conhecendo como é que se comporta aquela comunidade e, principalmente, começa então a entender se está existindo aquele efeito que a gente deseja, né, em termos de proteção da biodiversidade nessas ilhas. Será que a gente tem mais peixes ali do que tem nas áreas adjacentes? Essa próxima fase do projeto, ela vem dar continuidade a esse monitoramento. Para mim, juntar a fotografia, ou juntar o útil ao agradável, né? Que é uma ferramenta de trabalho, né? Tenho utilizado bastante e, claro, não só para os meus trabalhos, mas colaborado muito com os outros pesquisadores também, né? Esse exemplo da Suzana, a gente tem lá já um banco de imagens com vários registros de tartaruga que a gente vai poder, então, né, fazer essa consulta, né, num segundo momento do que a gente coletar esse ano, né, dentro do escopo do trabalho da Suzana com as tartarugas, e ver se a gente já tinha algum, né, retorno dessas tartarugas para essas localidades ali. A tartaruga de pente, né, que ela é um pouco mais rara ali, mas ela ocorre nas ilhas também, e isso aqui é o bacana. Então é um trabalho também assim de formiguinha, né, que a gente não consegue fazer sozinho, né, eu não consigo fazer sozinho um trabalho desse, tem que contar com vários colaboradores, e aí a gente entra nessa fase, né, que hoje em dia quase todo mundo, né, consegue acessar uma câmera subaquática, né, desde um modelo mais simples, né, de uma GoPro, né, que é mais viável, né, e a gente ainda consegue obter, dependendo de como é feita aquela fotografia, até outros fotógrafos que estão sempre visitando a área ali e conseguem então fazer bons registros, e isso aí não gera meramente uma fotografia, mas algo que a gente pode utilizar no escopo da ciência para trazer conhecimento sobre uma espécie, né, que é ameaçada de extinção. Então essa é a parte muito bacana do projeto, trabalhar com essas tecnologias que a cada dia estão ficando cada vez mais avançadas, né, e mais acessíveis, e poder então fazer uso disso aí, fazer uso da ciência cidadã, ter pessoas colaborando, né. Hoje a gente está trabalhando bastante com a questão de imagem, de foto e vídeo principalmente. Então, desde a última fase, a gente começou a mostrar os peixes com uma outra tecnologia, né, que é o vídeo rotacional. Eu tenho até aqui a nossa Tractana, que a gente chama, que é um equipamento que é caseiro, né, foi desenvolvido lá na Flórida por uns pesquisadores que têm um convênio com a gente. E nada mais é que um canister, né, um cano aqui que ele é vedado, tem um motor aqui dentro que faz, né, esse componente aqui de cima girar.
360 graus a cada 2 minutos, né? Desculpe, a cada 1 minuto eu tenho 2 giros, né? São 2 RPMs, então a cada minuto que passa eu tenho 2 voltas completas ao redor, e ele simula uma técnica conhecida como senso estacionário, né? Então o mergulhador poderia fazer esse mesmo trabalho, só que a gente faz com as câmeras, né? E só a gente aumenta o nosso poder de amostragem, no sentido de ter mais câmeras, mais amostras por período de tempo. O projeto também não se resume só às câmeras, né? A gente tem a parte bacana que é cair na água efetivamente, ver, né, com os próprios olhos as espécies. Então, em cada ponto que a gente cai, a gente tem um checklist, que a gente chama, faz um inventário de toda a fauna de peixes que a gente encontra naquele local, e ao longo dos anos e ao longo dos períodos a gente consegue então comparar e notar, né, certas diferenças, se esse número de espécies aumenta, se ele diminui conforme a época do ano também. E os dados, eles têm mostrado coisas bem interessantes, assim, inclusive de registro de novas espécies, né? A gente tem um registro de uma espécie invasora, né, que foi logo no finalzinho do projeto. A gente está trabalhando esse registro ainda. Esse trabalho que vai ser muito bacana, e a gente já tem vários resultados. Vai ser um período para coletar, né, material novamente, e a gente trabalhar algumas publicações que a gente tem aí para desovar, digamos assim. Nosso primeiro planejamento é trabalhar por trimestres, né? Então, a cada trimestre a gente vai estar gerando dados. A gente concentra nossas amostragens num determinado período de um trimestre. Num trimestre a gente vai então estar visitando todas as ilhas que a gente se propôs. Então, a princípio, a gente deve conseguir visitar a Ilha Redonda e a Comprida dentro do Monumento Natural, né? E os pontos fora dentro do arquipélago ali, que são dentro da Ilha Rasa, os pontos chamados de Portinho e Guincho, né? São 2 pontos na ilha ali da Marinha que estão fora do monumento natural, e as ilhas, os arquipélagos adjacentes, né? Tijucas e Maricás. A ideia é visitar esses pontos a cada trimestre, né? Ao longo de um ano aí a gente vai ter 4 então campanhas, né, de campo, para ter os dados, para entender um pouquinho mais então como é que está funcionando a comunidade de peixe, como é que ela está se comportando durante esse período aí que a gente vai lá coletar. Então a Baía de Guanabara é um grande estuário, né, que tem seus manguezais, e ela contribui, né, em prover, né, esse ambiente ainda para uma espécie como, por exemplo, o mero, né? Então, a gente sabe que tem mero dentro da Baía de Guanabara, né? São inúmeros relatos, né? Muito mais antigamente, mas hoje a gente ainda tem um ou outro relato, né? Mas no Monacagarras a gente tem relatos, né? Então, relatos raros, assim, pontuais, né? Já se observou ele no emissário submarino, por exemplo, né? Mas se observa uma semana, depois ele some, mas ninguém vê. Então é muito raro observar o mero ali, infelizmente, né? O mero já foi muito mais abundante nas ilhas, né? Tem os relatos das pescarias, só que hoje em dia a gente já encontra pouquíssimos meros na região. Então, assim, são relatos pontuais, né? No verão viu um, depois passa lá no inverno, apareceu um, mas depois ele já some. Então, apesar das pessoas saberem que é proibida a pesca, né? É uma espécie protegida desde 2002, mas ainda a gente sabe que ainda ocorre a captura, né? E naturalmente, até recuperar uma espécie tão longeva, né, como o mero, que passa dos 40 anos, demora mais de 7 anos para começar a reproduzir. Então, né, tem um crescimento lento. A gente sabe que isso são décadas e décadas até a gente voltar a ver meros, por exemplo, no Monacagarras, inclusive ver uma abundância maior.